Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita alegria que hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está em Mateus, capítulo 11, versículo do 20 ao 24. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde foram realizadas a maior parte dos seus milagres, porque não se tinha convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-a de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria poder compartilhar com vocês essa palavra de Deus. Palavra que nos fortalece, que nos ensina, mas que nesses últimos dias o Evangelho vem trazer para nós uma palavra bem firme. Como foi antes de ontem, foi ontem e é hoje. Palavras que Jesus joga mesmo, coloca no peito do povo, dos discípulos, para que eles possam realmente, se tornar cristãos, que eles possam realmente decidir entre Cristo e o mundo. Assim vem essa palavra para nós. E Jesus aqui, ele está se referindo às cidades onde ele passou e realizou a maior parte dos seus milagres. Imagina, milagres, ensinando, pregando e fazendo caridade e o mais, realizando vários milagres naquelas cidades. Porém, o povo só ia atrás de Jesus, o povo dessa cidade só ia atrás de Jesus não pela salvação, mas pelos milagres que Jesus realizava. Não pela salvação que era o próprio Cristo, não por aquilo que ele estava ensinando, que ele poderia ensinar, não pela palavra que ele levava, pelos ensinamentos que ele levava para aquele povo, para aquela cidade. Eles seguiam Jesus, a maioria, atrás de um milagre, atrás das coisas que seriam boas para eles, na visão deles. E por isso, não se convertiam. Por quê? Porque era interesse próprio. Não era adorar Jesus Cristo, não era observar os ensinamentos de Jesus e colocar em prática, não era ouvir as pregações, os ensinamentos de Jesus para mudar de vida, para se converter a Jesus, para se converter a Deus, para se converter ao reino do céu. Não. E atrás dos milagres e sinais que Jesus realizava no meio deles. Aí Jesus vem com mais dureza e fala. E dá exemplo de cidades que foram destruídas, cidades que foram, de alguma forma, viradas as costas de Deus, viraram as costas para eles por conta da selvageria, por conta de tantas anarquias, de tantas incredulidades, de tanta prostituição e maldade que aquelas cidades se tornaram. Sodoma e Gomorra, que Jesus dá exemplo aqui, que foi destruída, porque na época deles, eles se davam festas em casamentos e não adoravam a Deus. Ao contrário, zombavam de Deus. Foi destruída.
E Jesus fala aqui, ó, para Cafarnaum, que foi uma cidade onde Jesus fez muitos milagres. Falou, se Sodoma será tratada com menos rigor, com menos dureza do que Cafarnaum, onde Jesus aplicou a maioria dos seus milagres. Então, Jesus não estava preocupado com a saúde física daquelas pessoas, estava preocupado com a saúde espiritual delas. Ele via que ele curava doentes, cegos, voltavam a enxergar, coxo voltava a andar, expulsava demônios, porém as pessoas não estavam se convertendo. Recebia o milagre e saía, não assumia a cruz, onde Jesus fala, aquele que não assumir a sua cruz e não me seguir, não é digno de mim. Então, as pessoas recebiam os milagres, recebiam os ensinamentos, as pregações de Jesus, porém não mudava de vida, não tinha uma conversão. Então Jesus foi muito duro com eles, para eles acordarem, porque ainda era tempo deles acordarem e seguir Jesus. E Jesus foi duro com eles. Ai de vós, que se os milagres que foram feitos na sua cidade tivesse feito em Sodoma, olha só, Sodoma, aquela cidade horrível que foi destruída pelos anjos, se ela tivesse, Sodoma não teria sido destruída. Só para você ver o quanto era sério, o quanto era grave. As pessoas que recebem o milagre, os profetas ensinam, que a palavra de Deus é ensinada, que desce o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, vai lá e ensina, faz um milagre, dão sinais e não se converte. E não se converte. Trazendo para a nossa vida hoje, quantos e quantos pregadores eficazes que nós temos, que Jesus, que Deus os usam para levar a palavra de Deus, para ensinar. Pregadores que deixam sua família, padres que deixam toda a sua família para pregar a palavra, para ensinar tudo aquilo que Jesus ensinou, para que as pessoas mudam de vida, se convertem, tome tua cruz e siga Jesus Cristo. E não. Recebe a palavra, recebe o ensinamento, mas não tem a conversão. Não muda de vida. Não assume sua cruz. Essas pessoas não são dignas de Jesus. Assim como diz a palavra, você, meu irmão, que de alguma forma tem alguém que prega para você, que ensina, não leve na brincadeira. Recebe a palavra de Deus e ponha em prática. Não queira participar desse julgamento duro, onde Jesus se refere aqui àquelas pessoas que não se convertem, que recebem a palavra de Deus, mas não tem uma mudança de vida, não assume sua cruz. Não perca tempo, meus irmãos. Declara agora que Jesus é seu único verdadeiro Salvador. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Muda de vida. Renuncie a este mundo. Renuncie a Satanás. Declare Jesus como seu único verdadeiro Salvador. Assuma a sua cruz e tenha uma mudança de rota, uma mudança de vida, para não participar desse julgamento duro, isso que vai ter. É isso, meus irmãos. Essas palavras de ontem, de hoje, Jesus vem sendo mais duro, para que é como se chacoalhasse eu e você,
Acorda, não perca tempo, não brinca, faça isso agora. É isso que Jesus quer nos mostrar, é isso que Jesus está querendo fazer com você e comigo, para que nós não se perca, para que nós não caímos num julgamento duríssimo que vai ter para aqueles que virar a costa para a palavra de Deus, que virar as costas para Jesus Cristo, que virar as costas para Deus. Amém? Que o Papai do Céu, em nome do teu Filho Jesus Cristo, abençoe e proteja você e sua família, e que você se converta a Jesus Cristo. Amém.